as suas escolhas? Eu escolho o problema que deve de envergonhar a região autónoma da Madeira, que tem a ver com a acumulação de 2 vencimentos por parte dos titulares de cargos políticos. É um problema que digo deve de envergonhar a Madeira e os madeirenses, porque do ponto de vista ético não é admissível, não é aceitável que se está a pedir tantos sacrifícios às populações, às famílias, às pessoas, e que os titulares de cargos políticos a nível nacional, no continente e na região autónoma dos Açores, já não podem beneficiar desta benesse de poderem acumular a sua reforma com vencimento só nesta parcela do território português seja permitido. Eu lamento que a iniciativa que tomei na Assembleia da República, que tive o apoio, o voto favorável do Partido Socialista, do Partido do Bloco de Esquerda e do PC, não tivesse tido o voto favorável do CDS e do PSD para se poder moralizar esta questão, que é uma autêntica vergonha. Estar a pedir sacrifícios tão grandes às famílias e às pessoas, com cortes nos salários e nos vencimentos, e os titulares de cargos políticos na região autónoma da Madeira, apenas na região autónoma da Madeira, têm estes benefícios que são completamente imorais e fora de qualquer esfera ética. Revisão da Lei das Finanças Regionais, Jacinto Serrão. Ouvimos o ministro Vítor Gaspar, no debate do Orçamento para 2013, comprometer-se à conclusão deste processo até final deste ano. Acredita que é possível cumprir esta meta e que opinião tem em relação ao facto de se saber praticamente zero sobre aquilo que está a ser discutido, analisado, preparado em relação a uma lei que vai ter implicações na vida de todos nós madeirenses? Bom, em primeiro lugar, a revisão da Lei de Finanças das Regiões Autónomas está prevista na lei. Portanto, o Governo da República, conjuntamente com os governos regionais, tem a obrigação de fazer essa revisão. Agora, deve fazer a revisão às claras. Ou seja, à vista de todos, porque estes processos não podem ser ocultos. E é inadmissível que, decorrido este tempo todo, ainda o cidadão normal não conhece, mas pior do que isso, nem sequer os próprios responsáveis pelos órgãos de governo próprio, e que fazem parte dos deputados, nomeadamente o primeiro órgão de governo próprio da região autónoma da Madeira, conhece aquilo que está a ser feito no âmbito da revisão de uma lei tão importante para a vida futura da região autónoma da Madeira e dos madeirenses e porto-santenses. Ora, não estamos a brincar com uma leizinha qualquer, estamos a falar da Lei de Finanças Regionais, que vai determinar os fluxos financeiros do Estado para a região autónoma nos próximos anos. Aquilo que nós entendemos é que o Governo da República está a fazer isto, à semelhança de outras atitudes que tem tido, com algum secretismo, porque nos vai surpreender pela negativa. Ou seja, vai cortar aqui um conjunto de conquistas que a Madeira tinha do ponto de vista autonómico. Não é por acaso que o próprio PSD, pela voz de reputados dirigentes do PSD, presumo que até o próprio deputado Guilherme Silva, já disse que é melhor até deixar esta lei na gaveta durante algum tempo para não mexer muito. Não, é preciso saber o que é que eles pretendem fazer com a nova Lei de Finanças das Regiões Autónomas. Nós temos de garantir um conjunto de princípios. Um deles tem a ver com o diferencial fiscal para fazermos face aos custos de insularidade que tem de estar previsto na Lei de Finanças das Regiões Autónomas. A outra questão tem a ver com a avaliação e que está prevista na lei e que já confrontei o próprio Ministro das Finanças mais do que uma vez, olhos nos olhos no plenário e também por escrito, sobre a avaliação do implemento da riqueza por parte da Zona Franca que tem prejudicado a região nas transferências, quer da União Europeia para a região, quer do Estado para a região. Essa avaliação do produto nacional bruto regionalizado tem de ser feito para podermos avaliar a verdadeira dimensão da riqueza real da Madeira e dos madeirenses e dessa forma fazer transferências justas para a região autónoma da Madeira. A outra questão tem a ver com a dívida. É evidente que todos nós sabemos que 6 mil milhões, atendendo à nossa capacidade de receita, não temos capacidade de pagar esta dívida. Portanto, o Estado tem de manifestar aqui com a correspondente responsabilidade dos governos regionais, porque o governo regional não pode continuar a ser irresponsável na gestão dos dinheiros públicos, mas se comprometer a ser responsável daqui para a frente na gestão dos dinheiros públicos, o Estado
tem de ser solidário para com a região autónoma da Madeira e contribuir para o pagamento ou da dívida parcial, se não total, da dívida. Dr. Rui Barreto, para o repto há algumas questões colocadas aqui pelo deputado Guilherme Silva. E algumas matérias que fui acusado, ou o Partido Socialista foi acusado, de ser praticamente o responsável por toda esta catástrofe que está a acontecer na Madeira. Eu já disse uma vez, mas vou repetir. Já disse aqui, não, quem governa a Madeira são os senhores durante quase 40 anos. Mas a gente apanha aqui com é preciso verificar. Grande. Eu não quero. O senhor deputado Guilherme Silva tem sempre a tendência para falar do passado porque quer esconder e está com medo do futuro. Está com medo do futuro e pior do que isso, está com medo do governo da sua cor partidária na República, em Lisboa. O senhor está com medo do governo PSD-CDS. Já vi logo que está cheio de medo, por isso é que nem sequer quer falar naquilo que é o trabalho negocial entre os governos regional e governo da República, no âmbito da Lei de Finanças, e a questão portanto, está com medo desse trabalho. Não confia nesse trabalho, não confia no seu próprio governo, mas isso é um problema que existe dentro da própria estrutura partidária que dá apoio parlamentar a esta governação. Se os senhores não têm confiança neste governo, deitem este governo abaixo e melhores soluções encontrar-se-á para os problemas do país e da região. Mas que fique bem claro, porque as contas não mentem, as contas da região não mentem. Para não dizerem que os males da Madeira estão na Lei de Finanças, porque isso é uma falácia que tem de acabar. E eles podem repetir a mentira às vezes que quiserem, porque eu vou repetir a verdade também tantas vezes quando os repetem a mentira. Repare, no período da contas, são dados factuais, no período de 2004 a 2006, ou seja, a Madeira recebeu 667 milhões de euros de transferências financeiras ao abrigo da Lei de Finanças. No período de vigência da Lei de Finanças, no período da Lei de Finanças, 2007 a 2009, em 3 anos, a Madeira recebeu 662 milhões de euros. Houve, de facto, aqui um corte. Se fizermos a diferença, são menos 5 milhões de euros que a Madeira perdeu por causa desta Lei de Finanças. 5 milhões de euros. O que os senhores dão ao Jornal da Madeira no ano. Em 3 anos, 5 milhões. Sabe que no orçamento de 2011, já com esta governação PSD-CDS, qual foi o corte só no ano? 18 milhões de euros. 18 milhões de euros só no ano. Só no ano. Ora, estar aqui a dizer que o problema está na Lei de Finanças, isto é atirar areia para os olhos das pessoas. E já basta de estarmos a repetir sempre essa mentira. É evidente que a Lei de Finanças teve os seus problemas de 2007. Nós temos de fazer a correção. Agora, nós estamos a falar de 2007, agora estamos em 2012 a preparar a futura Lei de Finanças, que é da vossa responsabilidade, e os senhores ainda continuam sempre a falar de uma coisa do passado. Vamos a preparar esta lei. Vamos a preparar esta nova Lei de Finanças, que está no segredo dos gabinetes dos governos regional e do Governo da República, não sei porquê, e quando o Sr. Deputado diz que fazemos a casa é pelas alicerces e não pelo telhado, o que está a ser construído neste momento são precisamente os alicerces e as bases da casa, da Lei de Finanças, com a equipa técnica que já elaborou o draft da Lei de Finanças Regionais. O senhor já conhece, ele já elaborou, portanto, já existia até dados. Eu não conheço o documento final, mas já elaborou. E depois existe, de facto, a equipa dos responsáveis políticos da governação, aqui e lá, que vão aprovar a proposta final. Ora, essa proposta, uma vez aprovada pelo Governo da República e colocada na Assembleia da República, pelo aquilo que eu conheço, que a maioria parlamentar que está a aguentar este governo, ou seja, PSD-CDS, não vai mexer uma vírgula que seja na lei, na proposta que vier do governo de Lei de Finanças das regiões autónomas. Portanto, estar aqui, como o senhor deputado Guilherme Silva diz, não há problema nenhum, porque depois na Assembleia da República, que é soberana, nós esventramos e alteramos aquilo. Isso era se houvesse uma maioria parlamentar capaz de contrariar as posições do Governo da República. Portanto, não existe essa maioria. O resto do Dr. Guilherme em relação a posições de conjunto mas de boas intenções da Madeira. É evidente que nós estamos aqui a defender os interesses da Madeira e estamos preocupados. Agora, o preciso atalhar, antes que essa proposta venha para a Assembleia da República, que não vai sofrer grandes alterações pelo histórico de tentativas que nós já fizemos, porque a maioria está claramente a dar toda a cobertura às propostas que vêm de forma cega do Governo da República, por isso não vale a pena estarmos aqui a nos iludir em torno desta lei. Esta Lei de Finanças tem de garantir, esta Lei de Finanças tem de garantir aquilo que eu disse, que é garantia de solidariedade do Estado
para o pagamento, para fazermos face aos custos da nossa dívida e pagamento da dívida, como aconteceu no passado, com o engenheiro António Guterres do Partido Socialista, a avaliação da verdadeira riqueza da região, produto nacional bruto regionalizado e os custos de insularidade, um diferencial fiscal para fazermos face aos custos de insularidade. Ora, isto tem de estar salvaguardado. Agora, em relação àquilo que foi também dito do processo de regionalização, não preciso confundir aqui as coisas. O Governo Regional, PSD, sempre quis mais autonomia em todos os domínios da governação. Quis autonomia na educação, e isto tem-nos dar razão, e já começa a dar razão. Autonomia na educação, ou seja, quis sempre mandar, mas depois não fez a avaliação de quanto aquilo é. Mas é preciso ser responsável e ver se nós somos ou não capazes de fazer face aos custos que essa autonomia nos vai trazer nos domínios onde nós vamos mandar. E isso é preciso reavaliar o processo de como foi conduzido a autonomização de um conjunto de serviços. Isto também já foi identificado várias vezes. Outra questão que é preciso também dizer, outra questão tem a ver com a lei de meios. Este Governo da República já demonstrou, e com as tentativas que nós fizemos na Assembleia da República neste orçamento, que não vai honrar a lei de meios. E a lei de meios tem dotações orçamentais de fundos de coesão de 265 milhões de euros que não foram honrados. 187 milhões de euros, não foi isso, mas não aprovaram a nossa proposta e não confio neste Governo. O senhor confia, o senhor diz isto há muito tempo, e eu não confio neste Governo da República em relação às autonomias. Porque não é que eles não estão a pagar o que devem. Olha, mas o que o engenheiro Sócrates pagou o que devia em relação à lei de meios. Este não, olha, 265 milhões do Fundo de Coesão, 187 milhões do acordo com o Banco Europeu de Investimentos e 25 milhões de PIDAC. Isto é o que está em dívida deste Governo da República, PSD-CDS, para com a região autónoma da Madeira, e os senhores estão caladinhos perante este roubo que estão a fazer à Madeira. Vai ter, subscreve a ideia que o líder do PS avançou de suspender o processo de privatização porque não garante o interesse nacional? Bom, tanto subscrevo como faço relembrar a toda a gente que o Partido Socialista apresentou um projeto de resolução na Assembleia da República e que foi rejeitado pelo PSD e pelo CDS para suspender o processo de privatização da TAP. Ora, não. Ou seja, não existem condições de transparência e garantias por parte do Governo da República de que esta companhia de bandeira tão importante, como disse ainda ontem Marcelo Rebelo de Sousa, isto é uma das joias da coroa, mas é tão importante para os interesses estratégicos do país e dos portugueses que não pode ser vendida a pataco, como parece que querem fazer, só porque querem arranjar à pressa receita financeira. Porque isto compromete o futuro do país, compromete o futuro dos madeirenses, das regiões autónomas. Porque esta companhia não é uma empresa qualquer que seja alienável de ânimo leve. Por isso é que o Partido Socialista disse, e quando se fala aqui tanto no caderno de encargos, existem 2 ou 3 ideias que foram lançadas de que tem de garantir a sede no país, como foi dito, em Portugal, a web no país. Mas é evidente. O que é preciso é verificar se esta alienação, se uma vez nas mãos dos privados, a TAP vai garantir serviço público, nomeadamente para nós, madeirenses, nas regiões autónomas. Podemos ficar cada vez mais isolados. Esta coisa de dizer vão manter um voo regular, mas quantos voos? Atualmente temos 5, 6, vão manter um por dia, por semana. Os custos. É preciso garantir tudo isto para que possamos nos tranquilizar em relação ao processo de privatização da TAP. E, acima de tudo, perceber se isto é um bom negócio para o Estado. Porque vender a TAP por uma bacatela, como parece que querem vender, só para se livrarem de um custo, porque o Estado, não nos esqueçamos, já injetou milhões e milhões, centenas de milhões de euros para tapar o buraco da TAP, e agora, depois de estarmos com o problema mais ou menos resolvido da empresa, começa até a dar lucro, como já verificamos, vendemos por um valor quase irrisório. Ora, é preciso verificar, não é que nós não podemos estar a alienar isto aos privados, como está a acontecer, como vai acontecer com a ANA, e depois nós estarmos a injetar milhões e milhões de euros nos bolsos do próprio privado para cumprir o serviço público, porque também é preciso não esquecer, o serviço público tem um custo para o Estado, tem um custo para o Estado. O que está no memorando... Vamos falar as coisas também com alguma seriedade. Mas alguém negou isso. Ó, senhor deputado, vamos lá nos entender.
nós não estamos aqui a dizer que... Eu nunca disse que a TAP, nem o Partido Socialista, disse que não deve ser privatizada. Eu tenho muitas dúvidas por ser madeirense. Tenho muitas dúvidas. O que nós temos é de... depois ficam a criticar... contratos, senhor? Nós não cumprimos. O memorando de entendimento, diz que nós devemos... Mas lá vocês estão a enganar outra vez as pessoas. Não, o memorando da troca diz que devemos de equacionar a alienação. Veja lá o que diz. A alienação de um conjunto de empresas e a TAP é referida como um memorando da troca, e já vamos falar, e a ANA, mas isto não é vender a qualquer preço e tudo de forma deslocada. É preciso saber avaliar e depois um memorando que está no memorando pode ser revisto como já foi revisto várias vezes. Este governo do Partido Social Democrata e PSD várias vezes não cumpriu aquilo que está estipulado no memorando, porque o memorando que foi assinado pelo Partido Socialista e também pelos partidos CDS e PSD dizia claramente que não era para cortar no subsídio de Natal nem no subsídio de férias dos portugueses. E os senhores cortaram. Ou seja, os senhores não estão a... Esta coisa de dizer que o memorando da Troika... Daniel, desculpe lá, mas é que é preciso... Esta coisa de dizer que o que está no memorando da Troika é uma coisa sagrada e que não pode ser mexido é falso por parte dos senhores. Estão a dizer... O que os senhores estão a dizer é que o memorando da Troika é flexível e o que é preciso é garantir que esta alienação não seja um negócio para os privados altamente lesivo do interesse nacional e altamente lesivo, mas o senhor tem o exclusivo da verdade, portanto eu não posso dizer, eu já digo isto também há muito tempo, talvez provavelmente antes do senhor deputado. Não pode ser lesivo para o Estado e tem de garantir, acima de tudo, o interesse público, o interesse estratégico de Portugal e também da diáspora, preciso não esquecer. Da insularidade. E as ligações às ilhas. Por isso, eu olho para este processo com muito ceticismo, porque isto pode ser muito, muito perigoso para o país e também para as regiões autónomas. A questão da ANA, mas eu colocava também a questão da privatização da RTP, que existe uma nova proposta agora com a ideia dos 49% da empresa privatizados. E os privados mandam na RTP. Nós ficamos com 51%, mas eles mandam tudo no serviço público de televisão e de rádio. Isto é uma questão escandalosa. É mais um escândalo. Eu peço-lhe dois a um. ANA e RTP, aliás, também quero eu só quero dizer que em relação àquilo que foi dito, ainda há já última que questão. se colocam tantos ataques em relação à reserva que o Partido Socialista está a colocar nos processos de privatização, quer da ANA, quer da TAP, que deveria ser parar para pensar e fazer e ver se realmente isto vai ser bom ou não para o Estado. Não parar para pensar, renegociar se for necessário. Isto foi proposto pelo Partido Socialista. Os senhores rejeitaram na Assembleia da República. Os senhores nos atacam dizendo que não. Olha, isto que fica para registro, para memória futura, Dr. Guilherme Silva. O Partido Socialista propôs isto à Assembleia da República. Os senhores rejeitaram porque dizem que não, que isto está tudo garantido. Eu quero ver daqui a 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos o que é que vai acontecer a Portugal e à Madeira com a privatização da TAP. E os senhores vão vir explicar se realmente isto foi um bom ou um mau negócio e vamos ver quem é que tem razão. Se era o Partido Socialista, são os senhores. Isto está resolvido. A TAP, a RTP, 49%. Não é a qualquer momento. Pois, pode. E nós pagamos a fortuna que o privado quiser. Isso é a mesma coisa que a Via Litoral e a Via Expresso. A gente pode cancelar a Via Litoral e a Via Expresso, levamos a Madeira à ruína e resolvemos o negócio ruinoso que foi feito. É evidente, se fizermos um negócio ruinoso, tem cláusulas de rescisão, que estas cláusulas de rescisão são muito piores. Portanto, é preciso não esquecer. Mas quem é que está a pagar neste momento? E quem é que vai pagar no futuro? O privado é que vai subsidiar. Mas isto é uma ignorância. Desculpa. Andamos aqui a brincar com as coisas. Andamos aqui a brincar com as coisas, com as palavras. Então alguém acredita, ó Sr. Deputado, alguém, isto só talvez alguém na direita neoliberal é que queira acreditar nisto, uma questão de fé. Alguém acredita que os privados vão adquirir empresas desta natureza para ajudarem e servirem publicamente o Estado ou para terem lucro? Já percebemos que o setor não acredita. Em relação à empresa privada tiver prejuízo e não conseguir satisfazer um conjunto de serviços públicos, o Estado vai ter de subsidiar os privados para poderem servir o público. Vamos à RTP. Isto é a lógica do mercado. Ou então, os senhores acreditam realmente em mecenas, esses empresários que querem comprar a TAP, querem comprar a RTP, os angolanos e a ANA, querem comprar isto tudo para ajudar e oferecer dinheiro aos portugueses, porque os portugueses estão aqui, realmente vão passar agora a ver muito bem à conta dos investimentos destes privados. Doutor Jacinto, em relação à proposta que está sobre a mesa neste momento. É outro problema gravíssimo que se põe do ponto de vista de serviço público. A TAP tem isso também, mas nós temos o serviço público de televisão e de rádio que tem de ser garantido do ponto de vista constitucional
por parte do Estado, e isso, com a privatização, o que nós estamos a verificar é que este Governo não está minimamente interessado em garantir esses princípios de serviço público, vai alienar, não está, porque vai entregar isto, ainda por cima, a capitais privados, e a própria gestão, se é esse o resultado final, e naturalmente que a televisão e a RDP nas mãos dos privados também, como já disse, obviamente que não vai estar preocupada com as questões de serviço público, com informação rigorosa, com a separação, que é um princípio da separação de poderes entre o poder político e o poder económico, que tem de estar separado, e com a privatização isso não vai estar salvaguardado, como é óbvio, e é mais um problema que vem para o país. A proposta é... Muito rapidamente, a Europa e este projeto europeu é um projeto de paz. É um projeto de paz e exemplar para o mundo. Agora, eu também entendo que a atribuição deste prémio não vem por mérito, mas vem como uma advertência aos responsáveis pela condução da política europeia para garantirem para o futuro este projeto de paz para toda a Europa.